Então eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que esse primeiro slide aqui, que tem como tema pregar o evangelho e fazer discípulos, eu trago dois versículos importantes. O primeiro versículo é ide, que está em Marcos 16:15, eu vou ler aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já vimos hoje na primeira palestra o conceito do que é evangelho, os tipos de evangelhos, ok? E aí tem um outro versículo que diz o seguinte, eu quero conectar esses dois versículos aqui, antes de falar um pouquinho sobre o pregar. Como virão se não há quem pregue? Primeiro conceito, ou primeira pergunta que eu faço, eu não sou professor tão bom de línguas como é o meu irmão e querido amigo Bernardo, mas eu perguntaria para vocês aí com o meu pobre português, aonde está a ênfase desse versículo? No ide por todo mundo ou no pregar o evangelho? O que vocês acham? Aonde está a ênfase? Quem falou? Por quê? Porque é uma frase, e aí você tem o conceito de português, né? O foco principal é aqui a palavra pregai o evangelho, né? A toda a criatura. Aqui está o foco principal, pregai o evangelho. O fato do ide é o que vai nos movimentar na direção da pregação do evangelho. Tá? Então, para que nós possamos pregar o evangelho ou fazer discípulos, nós vamos entender, transitar um pouco sobre esses dois aspectos interessantes, precisamos entender esse versículo aqui também. Como virão se não há quem pregue? Quem vai pregar? Primeiramente, ela é? Individual. Muito bem, bons alunos. Tá? Então, esta ordem de pregar essa ordem de levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem de Jesus aos seus discípulos, que não se limita somente ao evangelismo, como usamos, discutimos do grupo, esse termo, né? Porque quando a gente fala no nosso grupo, a gente discutiu isso. Quando a gente fala de evangelismo, o que vem? Naturalmente a gente conecta com o plano de salvação. Mas nós temos aprendido que o evangelho é o todo, ok? É o plano de salvação, né? E por isso eu coloco essa frase aqui, ó. A ordem de Jesus aos discípulos não se limita somente ao evangelismo, e aqui eu estou usando um termo conceitual da nossa linguagem, falando de plano de salvação, mas começa com ele. Por que começa com o plano de salvação? Por que começa com o plano de salvação? Alguém sabe me dizer? Senão eu vou ter que responder sozinho. E vou responder na próxima. Bom, nesse encargo, nesses versículos que encontramos, nossa missão é individual. Oxa, a gente nem falou, né, irmão? Mas nós somos conectados. É individual. Eu fiz questão de destacar aqui em negrito e entre parênteses. Lembrando que a cooperação ela é fundamental. Se essa é a nossa missão, como é possível nós passarmos a vida indiferentes? Lá atrás, será que dá pro meu amigo Jackson? Não é Jackson. Eu sei, eu tô agora só para chamar a atenção dele. Luizinho, dá para passar indiferentemente a nossa vida neste mundo, sendo nós crentes salvos indiferentes? Dá para passar indiferentes? A gente deve passar indiferente? Não deve passar indiferente. Tá? Tem um conceito interessante, viu, gente? Quanto tempo você acha que você vai... Se você for num cemitério, é interessante se dar. Se você for no cemitério, você vai ver lá na lápide a data, o que se vê na lápide? A data de nascimento e na data de morte. E o nome. Mateus, faz a conta. Faz a conta de quanto tempo a pessoa vive e faz a conta de quantas pessoas estão lá, que morreram lá em 1800 e não sei quanto. Ela está mais tempo morta ou mais tempo viva, né? Pedro Álvares Cabral viveu quantos anos? Ele descobriu o Brasil em 1500, né? Mas ele morreu já há muitos anos, tá certo?
Então nós não podemos ficar indiferentes com relação à nossa missão. Agora é o seguinte, veja só, por que eu estou chamando de missão? Missão. Porque se nosso propósito como crentes é glorificar a Deus, o propósito nosso quando nós somos salvos é para glorificar a Deus, correto? A nossa missão aqui nesta terra é individualmente, fazer Cristo conhecido de todos os homens. E inicia-se com o quê? Com o plano de salvação. Vamos falar sobre isso, ok? Então é o seguinte, Paulo dizia o seguinte, ai de mim se não pregar o evangelho. A gente lê esse versículo aí de uma forma tão... passa por cima dele, decora ele, etc. Mas pensa em Paulo agora. Pensa que Paulo estivesse fazendo essa palestra. Qual seria, você acha, a intensidade com qual ele estaria falando esta frase aqui? Ai de mim se não pregar o evangelho. Como é que você acha que estaria o coração dele? Será que seria uma palavra retórica? Será que seria uma palavra lançada assim? Ou será que ele teria dentro dele, dentro do coração dele, muita intensidade nessa palavra? Gente, muita intensidade, muito coração na palavra de Paulo. Ele se sentia assim, era o sentimento dele. Eu pergunto o seguinte, o sentimento que nós temos com relação ao pregar a palavra, será que é esse mesmo sentimento que Paulo tinha? Aí você diz o seguinte para mim, ah, mas Paulo era apóstolo, ah, mas Paulo tinha muito mais conteúdo que o meu. Você pode achar essas desculpas que talvez sejam verdadeiras. Já viram falar de desculpa verdadeira? Desculpa verdadeira é o seguinte, é verdade que Paulo teve a instrução diretamente do Senhor Jesus Cristo, é verdade. Mas isso faz de você ser uma pessoa acomodada? Faz de mim ser uma pessoa acomodada? Não, né? Enquanto as pessoas não conhecem o Senhor Jesus Cristo através das boas novas, através do plano de salvação, destaco aqui a palavra plano de salvação, que não está escrita, mas está dita por mim, as pessoas não podem se relacionar com o Senhor Jesus. E nada faz sentido. Não faz sentido você trabalhar conceitos doutrinários com uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Concordam comigo? Faz sentido? Então vamos lá. Para quem está perdido, então, a salvação é tudo o que importa. Então nós temos que pregar o plano de salvação. Ok? As outras coisas virão depois. Vamos lá. Tem que passar que só tenho 10 minutos ainda. Vamos lá, pensa comigo. O discipulado, há uma pergunta. O discipulado, muitos irmãos não gostam dessa palavra, mas eu vou usar essa palavra. Tá? Eu vou usar o seguinte, porque essa palavra... Por que as pessoas não gostam dessa palavra? Porque talvez o mundo religioso use demais essa palavra. Tá? Mas Jesus não disse que era para a gente fazer discípulo. Agora, porque o mundo secular, ou sei lá, o mundo religioso fala, eu não vou falar, não posso usar essa expressão? Sabe por que as pessoas não gostam que se use essa expressão aqui? Porque discipulado, e eu vou falar sobre isso, discipulado, quando se fala de discipulado, você automaticamente pensa em controlar as pessoas, em fazer um estudo para ter um controle absoluto da pessoa. Ok? Tá? Mas vamos tirar esse conceito e vamos falar um pouco sobre será que o novo crente, a pessoa que se converteu, que teve o plano de salvação, compreendeu o plano de salvação, ela deve ser discipulada? Será que o apóstolo Paulo discipulava aquelas pessoas com quem ele tinha encontro? Será que o apóstolo Paulo discipulava um grupo de pessoas? Será que o apóstolo Paulo discipulava assembleias? Será, Lucas? Discipulava ou não discipulava? Sim. Olha esse versículo que interessante, ó. Filipenses 4:9. Ele falando, Paulo falando, o que também aprendeste? Para aprender, o que teve que acontecer? Alguém teve que ensinar. Olha só que conceito legal, ó. Então, veja que nós temos que pregar e discipular. As coisas andam junto, as caminham juntas. Tá? Olha outro conceito. O que recebeste? Para receber, alguém teve que doar.
Então é o seguinte, nós vamos trabalhar um pouco de conceito aqui. Falar, doar, que mais? Eles ouviram. Para ouvir, alguém teve que falar, teve que passar a mensagem, teve que passar os conceitos, ok? Então presta atenção. Aprenderam, receberam, porque alguém doou, ouviram, e a última parte aqui. O que ele fala? Venham comigo. Viste-me. Todo mundo junto. Viste em mim. O que significa isso? Que eu tinha testemunho. Que ele tinha vida. Tá? Percebe aqui que a gente está falando que se nós precisamos trabalhar as pessoas, tá? E esses 4 fundamentos aqui são essenciais, ok? Vamos trabalhar um pouquinho de prática? Se eu preciso discipular, se eu preciso desenvolver as pessoas, os novos convertidos, porque eu quero dizer uma coisa para vocês nesses anos de caminhada com o Senhor. Se existe uma coisa que me chama a atenção, é o fato de que muitas vezes pessoas se convertem e se estancam, não se desenvolvem. E eu chamo a atenção, por quê? Porque muitas vezes a responsabilidade, que é nossa também, de ajudar essas pessoas, ela não é feita como deveria ser feita. Por isso chamo a atenção para esse fato. Então nós precisamos pregar o plano de salvação e desenvolver. E gerar pessoas que sejam discípulos de quem? De mim ou discípulos do Senhor Jesus? Discípulos de mim ou discípulos do Senhor Jesus? Do Senhor Jesus. Vamos lá. Para você fazer um trabalho como esse, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante que todos os crentes cresçam na graça do Senhor Jesus Cristo, de forma que o Evangelho consiga ser completo, não só pare no plano de salvação. Eu queria aqui fazer algumas recomendações práticas para a vida daqueles que vão trabalhar essa questão na vida dos outros, daqueles novos convertidos. Eu trouxe essa reflexão. Tá? Tenho aprendido que isso funciona e eu quero compartilhar com vocês esses conceitos. A primeira coisa aqui é respeitar a individualidade do novo crente. Pensa no nenê nascendo. O que o nenê quando nasce faz na fralda? Caca. Cocôzinho. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trocar a fralda. Tá? Só que quando isso quando você pensa na vida de um novo convertido, a gente acha que o novo convertido ele está transformado e que nada precisa fazer, está tudo automático já. Não é assim. Precisa se trabalhar. Tá? E tem que respeitar a individualidade. Que individualidade? A sua individualidade no sentido de limitação, de capacidade, de compreensão, né? Os seus costumes. Tá? O que a gente não pode, tem que orientar a questão do que eu vou falar no segundo ponto, que é a santidade. O pecado, isso não. Mas os costumes, nós temos que tomar cuidado. Porque a gente faz um esforço enorme, muitas vezes, para pregar o Evangelho. Só que, no primeiro mês, a gente não retém as pessoas. Por quê? Porque a gente é invasivo, a gente invade o espaço das pessoas. E nós não podemos invadir o espaço das pessoas. Ok? Vamos falar mais sobre isso. Focar no relacionamento com Deus. Quando eu estou fazendo um trabalho de orientação para o novo convertido, o meu foco nunca deve ser eu, não deve ser, né, outra coisa a não ser o relacionamento desta pessoa com Deus. Esse deve ser nosso foco. Isso tem que estar na nossa mente. Nós precisamos ensinar a achar respostas. Nós não podemos dar respostas para tudo. Nós precisamos ajudar as pessoas a procurarem as respostas na Bíblia, porque senão a pessoa não se desenvolve. E ela fica refém de você, e você começa a dominar aquela vida da pessoa. Você cria dependência a pessoa cria dependência de você, né? E a dependência dessa pessoa deveria ser quem? Depender do Senhor
do Senhor Jesus, não de você, porque esse discípulo é do Senhor Jesus, não é seu discípulo no sentido de ser seu seguidor. Aqui dá para falar muita coisa. Exemplos de conduta, que a gente já viu, vou pular porque meu tempo vai acabar. Orar juntos por ele. Isso aqui é essencial num processo de você estar se aproximando a pessoa, um novo convertido. Orar por ele. Né? Orar com ele, junto, você e ele. E também fazer com que ele ore. Tá? Muito importante essa parte aqui. Precisa ensinar. Precisa ensinar. A pessoa não sabe, se converteu, ontem é um nenê, é um bebê, ela precisa aprender. Ah, não, uma pessoa já... Não nasce andando não, gente. Tem que ensinar, tem que falar, porque senão vai acontecer o quê? A pessoa vai começar a fazer orações e tal, e algum desavisado vai chegar para aquela pessoa e dizer: olha, aquela oração que você fez, não sei o que, a pessoa daí nunca mais vai orar na vida. Por quê? Porque faltou isso aqui. Saber fazer perguntas para a pessoa, né? Não ser vazio, mas fazer perguntas. Eu só tenho 1 minuto. Criar um ambiente de confiança. Por que tem que criar um ambiente de confiança? Tem que criar um ambiente de confiança, senão não há possibilidade de relacionamento. E cuidar e acrescentar. E eu vou fazer 3 reflexões importantes, depois eu compartilho com vocês a mensagem, que diz o seguinte: nossa missão começa com: como crerão se não há quem pregue? Você e eu precisamos pregar. Segundo, ensinar com amor. Faz parte do desenvolvimento dos novos irmãos. Então nós precisamos ensinar a doar-se, falar e ser exemplo. Versículo de Filipenses. Nós precisamos acolher esses amados e discipulá-los. E por último, criar um ambiente de confiança. Não de dependência e não de controle. Não de dependência e não de controle. Mas um ambiente de confiança. Por quê? Porque aí confessai as vossas culpas uns aos outros e orais pelos outros para que sareis. Porque nós ficamos muitas vezes descuidados, temos necessidades, precisamos ter um ambiente de confiança. Imagine você, a pessoa conversa com você, fala com você e você abre o jogo para os outros. Não vai criar um ambiente de confiança. Deus abençoe.